Então, pessoal, nossa avaliação vai ser semana que vem. A gente termina hoje e amanhã o conteúdo da nossa primeira avaliação. Então, semana que vem, eu vou deixar aqui gravado, porque qualquer coisa a gente discute no grupo. Mas eu vou deixar a prova de 8 às 12 lá no Moodle para vocês fazerem, de 8 da manhã às 12. Qualquer coisa. Ai, professora, tem aula depois, tem alguma coisa depois. Vocês me falam lá no grupo que a gente muda para tarde a hora da prova. Não tem problema. A gente pode mudar para outro dia. Professor, tem algum problema sendo na sexta? Tem problema sendo na segunda? Não, não tem problema. A gente pode discutir isso no grupo. E a gente organiza direitinho para ficar bom para todo mundo, tá bom? Aí, qualquer coisa que alguém tenha algum erro, algum impedimento para quarta-feira de manhã, ou achem melhor fazer à tarde, tá na quarta mesmo, na terça à tarde, vocês discutem lá no grupo que a gente chega a um denominador comum. Ó, Clara já tem aula depois de imuno. Então, pode ser na quarta à tarde, Carla, não tem problema. A gente bota de 1 às 5, de 2 às 6, não tem problema. A gente se ajeita. Lá no grupo a gente discute direito e vê qual é o melhor horário para todo mundo, tá bom? Agora, não se esqueçam de discutir isso lá no grupo, porque eu estou marcando para quarta de manhã e a gente vai discutir no grupo a mudança. Então, não se esqueçam da gente discutir isso lá no grupo com os demais, para ver se todo mundo aceita, que seja na quarta à tarde, viu? É isso que eu peço a vocês, que a gente tenha esse diálogo, mantenha esse diálogo. Pessoal, não deu certo eu fazer a aula de Natural Killer, não deu certo o aluno entregar a aula de Natural Killer. Então, eu vou dar a aula de Natural Killer e depois a gente vai falar de complemento, sistema complemento. Aí eu vou explicar bem direitinho a vocês o que é o sistema complemento, como é que ele age, e como é que ele é mais um instrumento que nos protege contra as infecções, sejam elas virais, bacterianas, enfim, protege o nosso organismo dos micro-organismos patogênicos. Deixa eu começar a apresentar a minha tela. Giovana, fui procurar e não achei, tinha até estranhado. Acho que já está apresentando. Calma aí, vai começar a apresentar. Já estão? Acho que já. Deixa eu ver se ele começar a apresentar mesmo. Pronto, começou. Então, o que quer dizer natural killer, Carla? Hein, Carla? O que quer dizer natural killer? O que significa esse nome? É clara, professora. É Clara, é? E eu disse o quê? Carla. Meu Deus, eu sou péssima. Gente, eu sou péssima em nome, desculpa. Vá. Então, Clara. O que quer dizer natural killer? Alguém se Eu, atreve a falar? eu acho que ela vai digitar aqui. Ela falou, fez a tradução literal. Ela disse que acha que é matar por natureza. É uma matadora natural, uma assassina natural. Então, a célula natural killer, lembra que a gente já falou que tem um linfócito que ele não é considerado linfócito, que ele não é considerado da imunidade adaptativa, estão lembrado? Que a gente Sim. mostrou. Então, é essa célula aqui, a célula natural killer. Ela é um linfócito? É, mas ela não participa da imunidade adaptativa, porque ela não tem memória. Como é isso? Toda vez que ela entrar em contato com aquele mesmo antígeno, com aquele antígeno, um antígeno repetido, ela vai agir da mesma forma, porque ela não consegue aprender com as experiências prévias. Elas agem da mesma forma. E qual é como eu posso dizer, o ataque dela? Como é que ela nos protege? Ela mata células infectadas.
Por isso que o nome dela é natural killer, porque ela foi feita para matar. Ela é uma matadora, uma assassina natural. Ela mata o quê? Mata células. Células normalmente que estão infectadas ou células que estão estressadas, que tem alguma coisa errada dentro daquela célula. Ela participa, quando a gente diz, professora, ela é especialista contra micro-organismos extra ou intracelulares. Aí eu digo a vocês, ela é especialista contra micro-organismos intracelulares. Ela é uma célula da imunidade, considerada uma célula da imunidade inata, é o ramo da imunidade inata que nos defende contra micro-organismos intracelulares. Por quê? Porque ela mata células infectadas. Quando a célula tem alguma coisa errada dentro dela, ela consegue observar esse erro e mata. E por que ela não é tão efetiva? Como eu disse a vocês, ela não tem memória. Então, ela não age mais rápido de um segundo encontro com aquele antígeno. Então, diferente dos linfócitos que aprendem e conseguem se multiplicar mais rápido no segundo contato com aquele mesmo antígeno, a NK não. Se ela entrar 3 vezes em contato com um determinado antígeno, 3 vezes ela vai demorar a mesma quantidade de tempo, assim como os neutrófilos e os macrófagos. Por isso que ela ainda faz parte da imunidade inata. Apesar de ser uma terceira população de linfócitos, ela não é considerada da imunidade adaptativa, ela é considerada da imunidade inata. Como eu disse a vocês, ela nos defende contra vírus, bactérias, parasitas e principalmente aqueles que ficam dentro da célula. Professora, tem parasita que fica dentro da célula? Tem algum parasita que é intracelular, gente? Alguém? Tem, qual? Anaplasma. Sim. Babésia. Babésia. Aquela das riquetes aqui eu nunca lembro o nome. Tem a riquétia babésia. Mas tem riquétia mesmo. Tem as riquétia feli, riquétia. Tem as riquétias também. Hepatosum, toxoplasma, leishmania. Lembra? São todas. Leishmania não gosta de crescer dentro de macrófago? Então, são todas. São parasitas que crescem dentro de células. A natural killer é importante contra esses antígenos que estão dentro das células. Outra coisa também que ela age é contra células danificadas ou estressadas. Como assim? Quando uma célula tem algum erro dentro dela, quando ela está com algum erro lá dentro de desdobramento de proteína, principalmente quando ela é cancerígena, que a gente vê esses erros dentro da célula, que a célula começa a ficar louca, né? Começar a produzir proteína que não era, começa a se multiplicar de forma errada. Então, o que acontece? As natural killers, elas também conseguem identificar esse erro e matam essas células que estão danificadas, estressadas ou cancerígenas. Porque normalmente elas têm um padrão de receptor que a gente vai ver daqui a pouco. Como são esses padrões de receptores? Que faz com que a célula natural killer enxergue que aquela célula está doente. São células grandes, assim como os linfócitos, né? Lembra lá da patologia clínica? São células grandes, assim como os linfócitos. E assim como os linfócitos também não são fagocíticas. Então, os linfócitos têm um fagocítio, né, pessoal? Então, não são fagocíticas. Estão amplamente distribuídas. Ao contrário, ela parece muito com o linfócito T, pessoal. Mas ela não é encontrada no timo. Lembra que o linfócito T fica lá no timo? T de timo. Então, elas não são encontradas no timo. E a quantidade de célula NK varia de acordo com a espécie. Então, tem espécies que têm mais células NK do que outras. E isso também influencia diretamente na capacidade de resistência a câncer, a infecção intracelular. Como assim, professora? Se uma pessoa tem uma atividade de NK muito boa, dificilmente ela vai desenvolver vai fazer uma célula cancerígena vai conseguir se multiplicar dentro dela, porque assim que ela começa a se multiplicar, a célula NK vai lá e destrói.
Então, a célula NK, ela é muito importante, tanto para, ó, lembra que é só, quando eu estou falando aqui de algumas situações que as células NK são importantes, e todas elas são para alguma alteração dentro da célula. Quando a célula está cancerígena, que ocorre lá os erros de multiplicação, que ela não atende a apoptose. Lembra que tem um erro lá dentro dela, foi um errinho lá dentro da célula. Então, a célula NK, ela é feita para coisas, para detectar coisa errada dentro da célula. Então, ela é importante para patógenos intracelulares e para defeitos intracelulares. Como é que ela reconhece? Lembra que eu disse a vocês que ia dizer como é que ela consegue identificar se uma célula-alvo, ela é ou não cancerígena, ela tem ou não algum micro-organismo dentro dela? Lembra que eu falei? Então, vou mostrar isso aqui para vocês. A gente pode falar de uma forma geral, pessoal, que existem receptores ativadores e receptores inibidores. E a célula NK, ela é como se fosse um porteiro. Imagina aí um porteiro. O porteiro sempre olha. Lembra do Zorra Total, o cara crachá? E ele só deixa passar quem tem o crachá, quem tem aquela inicial, aquela autorização para entrar no espaço. Então, é mais ou menos assim que a célula NK faz. O que acontece? Ela pede o receptor, ela se liga à célula que vai passando, e essa célula que vai passando vai mostrar alguns receptores para essa célula NK. Quais são esses receptores? A gente tem um receptor ativador e um receptor inibidor. Sempre esses dois receptores estarão presentes. Se eles dois estiverem presentes, né, como normalmente estão, o que vai acontecer? O receptor ativador vai anular, quer dizer, o receptor ativador vai ser ativado e o receptor inibidor vai ser ativado. E isso vai anular a ativação da célula NK. Por quê? Porque vai ser 50% para ativar e 50% para não ativar. Então, isso vai anular a célula NK e ela não vai ser ativada. Como é que a gente chama o receptor inibidor? Pessoal, o principal receptor inibidor é o MHC da classe 1. Lembra que eu já até desenhei nas aulas passadas que eu desenhei o MHC da classe 2, não foi? Mas é um MHC também, um receptor de superfície, MHC da classe 1. A gente vai estudar melhor imediatamente, acho que daqui a 15 dias a gente vai estudar melhor esse MHC. Vou mostrar direitinho a vocês como ele é formado, depois da nossa avaliação. Então, tem o MHC da classe 1, que é o receptor inibidor, e tem esse outro receptor que a gente chama de receptor ativador. Se eles dois estiverem presentes na célula, ó, a célula autóloga normal, o que vai acontecer? A célula NK vai soltar dessa célula normal e vai procurar outra célula para fazer o cara crachá, para ver se a célula tem receptor inibidor e ativador. Agora, vamos dizer que uma célula, aqui, ó, na hipótese B, vamos dizer que essa célula aqui, ó, que está infectada por um vírus. O que acontece normalmente, pessoal, quando uma célula está infectada por um vírus? Quando a célula está infectada por um vírus, ela não expressa esse MHC da classe 1. O MHC da classe 1, lembra o que ele é? Inibidor. Eu não vou nem fazer para você ficar rindo depois. O MHC da classe 1, se eu tivesse pelo menos com mouse, era mais fácil. O MHC da classe 1 é um receptor inibidor, então ele vai inibir a NK. Então, se o vírus ele não expressa aqui o receptor inibidor, o que a gente vai ter aqui? Qual é o receptor que vai se sobressair aqui? O receptor Ativador. Exatamente, o ativador. Então, se eu só tenho um receptor ativador, o que vai acontecer? A célula aqui vai ser destruída. Então, a NK, na ausência do MHC da classe 1, quando a gente não tem o MHC da classe 1, quando a gente não tem o MHC da classe 1, a célula NK,
ela vai destruir aquela célula-alvo que ela está fazendo reconhecimento. Então, é dessa forma que acontece a destruição de uma célula-alvo pela célula NK. Deu para entender? A gente precisa... É o cara crachá. Se não mostrar o receptor inibidor, a célula vai morrer. E, normalmente, os vírus... Deixa eu deixar alguém entrar aqui, que alguém está pedindo para entrar. Normalmente, os vírus, pessoal... E normalmente os vírus, eles inibem esse aparecimento, essa expressão do MHC da classe 1, porque é através do MHC da classe 1 que a imunidade adaptativa reconhece a célula infectada pelo vírus. Então, é uma estratégia dos vírus, como eu posso dizer, sequestrar o MHC da classe 1. Então, quando ele sequestra o MHC da classe 1, ele não vai expressar o inibidor, o receptor inibidor. Se ele não expressa o receptor inibidor, o que vai acontecer? A célula vai ser destruída. Então, é por isso que é importante o MHC da classe, deixa eu ver, da classe 1. Ele é um receptor inibidor. Então, células, se a nossa célula que está sendo inspecionada, ela esconder, né? Esconder o MHC da classe 1, né? O que vai acontecer? Se ela perder o MHC da classe 1, o que vai acontecer? Ela vai ser destruída. Células normais, elas bloqueiam a morte. Elas não vão ser assassinadas, né? Elas não vão ser induzidas à apoptose pela NK. Por quê? Porque as células normais, elas vão apresentar um receptor inibidor. Então, esse balanço de receptor ativador positivo, receptor negativo, receptor inibidor negativo, vai fazer com que a célula natural killer despregue, né? Solte a célula que ela está fazendo o cara crachá e vai em busca de outras células, já que aquela célula normalmente estará em boas condições, porque apresentou MHC da classe 1. Células infectadas por vírus não expressam MHC da classe 1, por isso que elas são mortas. Células estressadas expressam... Está errado aqui. Células estressadas expressam... Células estressadas expressam muitos receptores ativadores. Como é isso? Uma célula cancerígena, uma célula estressada... Deixa eu ver se eu tenho aqui, pessoal. Um videozinho. Eita, não tem. Mas o que é isso que está dizendo aqui? Uma célula estressada, ela vai expressar aqui muitos receptores ativadores. E aquela questão do balanço positivo e negativo, que eu disse a vocês, vai acontecer. Então, se a gente vai ter aqui 3 receptores ativadores e um inibidor, vocês acham que essa NK vai ser ativada ou ela vai ser desativada? Vai ativar porque tem mais receptor que ativa ela. Isso mesmo. Então, uma célula que está estressada, ela não vai esconder o MHC da classe 1. Isso acontece quando a célula está infectada por um vírus, por algumas bactérias intracelulares. Mas, se a célula ela estiver estressada, ela vai apresentar MHC da classe 1? Vai. Porém, também vai apresentar muitos fatores ativadores. E essa célula vai ser assassinada, mesmo não estando infectada por vírus. Ela vai estar estressada, vai com algum erro aqui dentro dela, vai ter alguma coisa errada aqui dentro, e ela vai ser morta pela célula natural killer. Uma coisa interessante também é que a natural killer, ela mata células que estão ligadas ao anticorpo. Como assim, professora? Eu vou mostrar uma animaçãozinha aqui para vocês entenderem. Por quê? Porque a gente sempre vê a célula natural killer. Calma aí, deixa eu fechar. Eu vou mostrar aqui isso aqui de novo.
A gente sempre vê a célula natural killer fazendo isso, ó, sem nenhum anticorpo. Mas outra forma dela matar também uma célula infectada é se essa célula infectada tiver um anticorpo ligado. Se o anticorpo estiver ligado a essa célula aqui, a célula natural killer mata essa célula. Como? Vamos ver aqui, eu adoro essas animações. Acho que foi aqui que eu vi. Ó, vocês conseguiram ver aqui, ó, citotoxicidade mediada por anticorpos, só citotoxicidade dependente de anticorpo, que é a ADCC. É quando a célula natural killer mata a outra célula, porque essa outra célula tem um anticorpo ligado. Essa é a célula que está sendo ligada a um anticorpo. Os anticorpos são essas estruturas laranjas. Essa grande que chegou, essa célula grande que chegou é a natural killer. Então, a partir do momento que ela se liga à célula que está opsonizada por um anticorpo, a célula natural killer vai matar essa célula que está com anticorpo, porque não é normal, pessoal. As células do nosso organismo, elas não têm que ter anticorpo ligado a ela. Se tem um anticorpo ligado a uma célula do nosso organismo, é porque aquela célula tem algum erro ali na superfície. Então, se ela está com o anticorpo ligado à sua superfície, aquela célula que está opsonizada, ela tem que ser destruída. Então, vejam aí o que a NK vai fazer para destruir a célula. Não sei se vocês conseguiram ver. Primeiro houve a formação de um cilindro, como se fosse um poro, um buraco na célula, e depois entraram algumas substâncias. Então, o que a gente teve? A gente teve a perfurina, que perfura a célula-alvo, e depois a gente tem as granzimas, que são enzimas que vão entrar dentro da célula e vão induzir a apoptose. E aqui a gente tem, ó, o local onde o anticorpo se ligou, que era o IgG, e a célula natural killer se ligando à IgG que está ligada aqui à nossa célula. E aqui, ó, a perfurina, essa rosa que faz, ó, perfurina, então perfura, faz um buraco na célula. E a granzima o que é que faz? Ela vai entrar na célula e vai induzir a apoptose dentro dessa célula. Professora, isso aí, vocês podem estar se perguntando, isso aí é o que acontece quando está ligado a um anticorpo. E nessa situação, que não tem anticorpo, é só receptor ativador e inibidor, como é que a NK vai matar essa célula? Da mesma forma, pessoal. Ela ativada, ela vai matar da mesma forma. Essa animação que eu mostrei a vocês é só uma outra forma de ativar a NK. Mas uma vez ativada, a NK vai matar seu alvo da mesma forma, fazendo a liberação de perforinas e granzimas. Então, aqui, ó, nessa situação aqui, essa célula ela não apresentou aqui o receptor inibidor, a NK liberou aqui perfurina, perfurou a célula, e depois liberou granzimas, e essas granzimas induziram a célula à apoptose. E depois que ela se desprende, que mata a célula, ela vai em busca de outra célula infectada. Quais são as interleucinas que aumentam a efetividade
da NK? A interleucina 2 e a interleucina 4. Elas aumentam a toxicidade, a efetividade, ela aumenta o poder de ação da NK. E a interleucina 3 faz com que ela viva mais. E em que situações acontecem a liberação dessas interleucinas? Quando a gente tem alguma infecção. Então, quando a gente tem alguma infecção, as outras células, as células sentinelas, elas liberam essas interleucinas, que vão fazer com que as NKs, elas vivam mais tempo e sejam mais rapidamente ativadas e consigam matar mais células infectadas possíveis. Uma coisa interessante, pessoal, é que a gente sempre vê um padrão. Vocês, quando estiverem estudando, principalmente nos próximos assuntos, vocês vão ver que existe um padrão de interleucinas que são liberadas por células que nos protegem, que protegem os animais, os organismos, de micro-organismos intracelulares, e um padrão de interleucinas para micro-organismo extracelular. Então, para organismos intracelulares, a gente sempre vai ver essas duas substâncias aqui, ó, interleucina 12 e interferon gama. Elas sempre vão estar associadas à defesa do nosso organismo, à defesa do organismo dos animais, a micro-organismos, a defesa contra micro-organismos intracelulares, assim como o TNF-alfa. Só que o TNF-alfa, a gente esquece dele um pouquinho, porque ele é muito importante naquela fase pró-inflamatória, né? Então, na fase pró-inflamatória, o TNF-alfa é muito importante. Quando a gente fala de linfócitos, de linfócitos T, linfócitos T citotóxicos, que são células da imunidade adaptativa, a gente vai falar mais de interleucina 12 e de interferon gama. A gente já falou que a célula NK, ela libera perfurina e granulosinas. Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Então, por que eu estava falando a vocês que a gente vê um padrão de citocinas? Aqui nessa figura, pessoal, a gente está vendo uma célula tumoral. A célula tumoral, normalmente, ela tem algum erro dentro dela, não é? Não é uma célula que é um câncer, uma célula cancerígena, ela não tem um erro dentro dela, não é isso? Então, o que vai acontecer? Quem é que vai ser requerido para esse momento? As células da imunidade que protegem contra micro-organismos extra ou contra micro-organismos intracelulares? Intra, né? Porque o erro é dentro da célula. Então, a gente tem aqui, olhando aqui, lembra que eu falei para vocês que das células fagocíticas que a gente tem na imunidade inata, a mais importante para micro-organismos intracelulares é o macrófago. Lembra que eu falei? Que a gente estava falando, que o neutrófilo é muito importante para micro-organismos extracelulares e o macrófago para intra. Então, macrófago é muito importante para intracelular também. NK, a gente já viu que a NK ela é essencialmente para intracelulares. E linfócitos T, a gente não viu ainda direito, mas a gente vai ver que linfócitos T, principalmente o TH1 e o T citotóxico, eles são exclusivos para debelar infecções intracelulares, ou seja, infecções por vírus, por algumas bactérias intracelulares. Então, a gente vai ter sempre essas três células tentando nos defender de vírus, bactérias, erros nas multiplicações celulares que ocorrem, ou seja, a formação de células tumorais. E quais são as interleucinas que a gente vê? Quais são essas substâncias que a gente sempre vê associado à defesa intracelular? Interferon gama, ó aqui, ó. A gente sempre vai ver aqui, ó, interferon gama, tá vendo? Interferon gama, interleucina 2, interleucina 12. TNF-alfa também, só que é mais na parte da imunidade inata. Então, a gente sempre vai ver a 12, o interferon gama são as principais. Interferon gama e interleucina 12 são principais, são primordiais para defender o organismo de alguma injúria intracelular, seja vírus, parasitas ou até mesmo uma célula cancerígena que tem um desdobramento errado intracelular. Então, a gente sempre vai ver, quando estiver falando de defesa contra erros ou contra micro-organismos intracelulares, a gente sempre vai estar falando de interferon gama, de interleucina 12. Vocês guardem essas substâncias, que a gente vai falar muito melhor na parte de imunidade adaptativa.
O interferon gama, pessoal, o que ele faz com o macrófago? O interferon gama aumenta 100 vezes o poder destrutivo do macrófago. Então, lembra que a gente já falou também que alguns micro-organismos conseguem crescer dentro do macrófago? Leishmania mesmo consegue crescer dentro de macrófago. O que mais consegue? Mycobacterium tuberculosis consegue crescer dentro do macrófago. O interferon, ele aumenta o poder microbicida do macrófago em até 100 vezes, e algumas vezes, né, não é sempre, o macrófago consegue destruir esses micro-organismos que estão crescendo dentro dele. O interferon gama, o que faz com a própria célula NK? Aumenta a produção de granulosinas e de perfurinas, ou seja, aumenta o poder destrutivo da célula NK. E aqui, ó, o linfócito T, por tabela, também estimula a célula NK. Por quê? Através da liberação do interferon gama, que aumenta muito a atividade da célula NK. Então, se a gente fosse olhar isso aqui, é um sistema de retroalimentação. Como é isso, professora? Essas células que a gente está aqui, que a gente está aqui vendo, macrófago, linfócito T e célula NK, elas se ajudam mutuamente. Uma interleucina que uma célula dessa secreta vai ajudar diretamente a outra. Então, isso aqui é o que a gente chama de cooperação celular. Uma célula ajuda a outra a desempenhar seu papel com melhor efetividade. Posso passar, pessoal? Pode. Então, as células NK, elas podem ser rapidamente ativadas, o interferon gama ativa essas células, e a interleucina 12 também. Estudos in vitro mostram que as células NK destroem células tumorais, a gente já falou sobre isso. Quanto maior o nível de atividade de NK, ou seja, quanto mais células NK aquele indivíduo, aquela espécie tem, maior a resistência a tumores, assim como a gente também tem que agentes carcinogênicos. Quais são esses agentes? A gente tem a radiação, que é um agente altamente carcinogênico, uretano, pessoal, estresse é considerado um agente carcinogênico. Por quê? Porque diminui a atividade das NKs. Então, se diminui a atividade das NKs, deixa o indivíduo mais suscetível a tumores também. Então, aqui é só mostrando uma célula estressada, pessoal, e uma célula infectada por um vírus, uma célula estressada e uma célula infectada pelo vírus vai ser destruída pela NK. E aqui a gente está vendo o sistema de retroalimentação. O que é isso? Uma célula NK, um macrófago e uma célula NK. O macrófago está aqui pedindo ajuda à célula NK. Então, ele está secretando interleucina 12, como a gente viu aqui, ó. Ele está secretando interleucina 12, e em troca, a célula NK vai dar o que a ele? Interferon gama, que vai fazer com que ele consiga destruir aquele micro-organismo que está crescendo dentro dele, que ele fagocitou, mas não conseguiu destruir. Então, a célula NK, além de matar as células, ela ajuda também outras células através dessas substâncias que ela liberam e ativam, principalmente o macrófago. Que é só mostrando uma célula natural killer destruindo uma célula cancerígena. A célula cancerígena, pessoal, normalmente ela é grande, né? Ela é maior do que uma célula normal, porque ela se nega a ser apoptótica, a entrar em apoptose, então elas crescem muito, né? Elas realmente aumentam de tamanho. E a gente vê aqui uma célula natural killer, que é uma célula grande, né? Um linfócito, e aqui é uma célula cancerígena. A célula natural killer está aqui tentando destruir a célula cancerígena. Então, o que a gente viu nesse pouquinho de slides, 109 slides que a gente teve até agora? O que a gente viu? A gente viu a diferença da imunidade inata, adaptativa. A gente viu que é um antígeno bom, que é um antígeno ruim, né, nas primeiras aulas. A gente viu que a gente tem células que são melhores para antígenos intracelulares. A gente viu que tem células melhores para antígenos extracelulares. A gente viu que tem as células da imunidade inata, as células da imunidade adaptativa. Aí a gente começou e falou de todas as células da imunidade inata, não foi? A gente falou de quais células? Vamos lembrando quais células a gente viu até agora.
Vamos lá? A gente realmente falou sobre elas, não citou só, porque linfócitos praticamente eu só citei. Mas já as células da imunidade inata, quais foram as células da imunidade inata que a gente viu até agora? Neutrófilo, Neutrófilo, Mastócitos, mastócito, macrófago, isso, células dendritas, isso, células sentinelas. As natural killers. Isso, natural Natural killer, hoje, isso mesmo. Só faltou os Eosinófilos. quase ninguém lembra dele. Vocês estão perdoados. Então, a gente fechou esses 109 slides hoje, terminando com o natural killer. Então, o que a gente pode dizer que viu até agora? Todas as células da imunidade inata, como elas agem na imunidade inata. Essas células que a gente falou, que vocês falaram até agora, são da imunidade inata, ou seja, não tem memória, né? Esquecem rapidamente o que aconteceu. Então, algumas mulheres são desse jeito, né? Não tem memória, esquecem. Tem gente que é assim também, é muito bom pessoa que é assim, que não guarda rancor, que esquece o que aconteceu. Então, são células que não têm memória, elas não aprendem com as experiências. Então, elas sempre agem da mesma forma toda vez que são submetidas a um micro-organismo, seja ele já conhecido ou não. Elas vão ter o mesmo padrão de resposta. Eu vou interromper a gravação